Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do CATIA, no Part Design dentro da plataforma 3D Experience. Nesse vídeo eu gostaria de explicar para vocês como utilizar o comando para gerar volume a partir do Multisection Solid, que é esse comando que fica aqui na aba Model, ele fica à disposição aqui. Também tem uma versão desse comando que serve para remover material. Eu não vou explicar ela aqui, mas ela funciona de forma análoga ao Multisection Solid. Bom, o Multisection Solid ele serve para a gente criar sólidos a partir de várias seções transversais desse sólido. Então a gente precisa definir também mais de um esboço, pelo menos dois. E claro, eles têm que ter em planos diferentes, não tem como a gente definir um sólido com dois perfis num único plano, sem definir mais coisas. Até dá, mas aí precisaria de uma curva guia e tudo mais. Eu vou fazer aqui usando planos, tá? Então, primeiro eu tenho que criar meus planos, eu vou criar a partir de offset de um plano, um plano que eu quero dar offset a partir desse. E aqui eu vou dar um offset, por exemplo, de 100 milímetros. E eu quero repetir o comando depois que eu der um OK. Quando a gente repete, depois que a gente dá um OK, a gente pode criar mais de um plano. Então, aqui no caso eu criei um, se eu quiser continuar repetindo aqui para frente, eu posso adicionar outros. Então, aqui também tem um modo de repetição, se vai ser absoluto ou relativo, criar em um novo corpo, eu não quero. Aqui eu vou deixar um 3. Então aqui mostra que ele criou mais 3 instâncias a partir daquele, usando a mesma repetição. Isso aqui é o útil quando a gente está querendo usar o Multisection Solids. No meu caso, eu vou usar apenas 3 planos. Então esses dois últimos que eu criei aqui eu não vou usar, eu vou esconder eles. E vou começar então a criar meus esboços. Então vou criar um esboço primeiro aqui no plano YZ. Vou utilizar a ferramenta aqui de retângulo centrado, eu vou criar um retângulo centrado aqui na minha origem. Vou restringir esse retângulo, dar algumas dimensões aqui para ele, por exemplo, 200 por 100. Vou sair do meu sketch, já está completamente definido. Vou vir para o meu segundo plano, definir um novo esboço. Também um retângulo centrado, mais ou menos assim, Vamos dar dimensões aqui também para restringir ele por completo, por exemplo, 150. E aqui 50. Aqui eu vou diminuir, vou colocar 75. Isso. E por fim, vou colocar um outro aqui, também. Sketch posicionado. Retângulo centrado. Vou colocar aqui assim. E vamos dar dimensões também, Aqui 250. E aqui 150. Então aqui eu vou sair do aplicativo. Já tem os esboços que eu vou utilizar para fazer o meu sólido com múltiplas seções. Aqui é só um exemplo, essas seções aqui poderiam ter qualquer forma, Claro, tem que ser seções fechadas, a gente tem que achar pontos correspondentes em esboços diferentes, Mas então, dando continuidade, aqui eu clico para ativar o Multisection Solids e abre a janelinha de seleção do comando, Nessa parte de cima aqui, a gente seleciona os perfis que a gente quer usar para gerar, o nosso sólido. Então eu tenho que selecionar na ordem, Então eu vou selecionar aqui o primeiro perfil seria esse, o segundo perfil seria esse e o terceiro perfil seria esse aqui, Então aqui estão selecionados os sketches, Se eu der um preview, já dá para ver o que ele vai fazer aqui, Então aqui ele está ligando, cada vértice aqui dos meus retângulos, um com o outro, e interpolando, de forma a ligar esses pontos de maneira suave, Agora tem algumas opções, nesse comando que eu gostaria de comentar, é importante saber, Então, cada seção, ela tem tanto uma direção, dá para ver aqui nessa seta, ó, que o meu mouse está em cima, e também um ponto de fechamento, Se a gente
dependendo da forma, né, como a gente cria os esboços, né, isso aqui pode sair um pouco bagunçado, né, e a gente tem que alterar essas opções, né. Para eu alterar, por exemplo, um close point, por exemplo, do esboço 3, eu não quero que seja esse, né, vamos supor que eu quero esse vértice aqui como meu closing point. Eu posso clicar aqui, ó, na coluna do closing point, vim aqui em trocar, né, o closing point, e aí eu venho aqui no meu esboço e seleciono. É claro, aqui ficou vermelho, né? Porque eu mudei, né, um parâmetro e a geometria não mais representa o que está setado aqui, né? Então, se eu quiser atualizar, eu dou um preview e aqui dá para ver o que aconteceu, né? Então, ele está ligando, né, aqui o closing point 1 com o closing point 2, que é esse aqui, com o closing point 3, né? Outra coisa importante, como eu mencionei, né, é o sentido, né, dos nossos perfis, né? Então, aqui ele vai ligar esse ponto com esse aqui, depois o próximo, né, nesse perfil aqui seria aquele lá, ele vai ligar com o próximo desse aqui. Então, o próximo desse aqui eu tenho que seguir, né, essa setinha aqui, né? Se eu inverter isso aqui, né, e der um preview, provavelmente vai falhar. Não tem como ele gerar uma geometria toda maluca, né, da forma que eu estava querendo, né? Então, aqui eu vou voltar, vou dar um preview. E está aqui, né? Se eu quiser alterar, por exemplo, outro closing point, né? Por exemplo, do 1, né? Para gerar uma geometria aqui um pouco mais bonita, né? Eu posso trocar ele também, né? Vou colocar ele aqui, dar um preview. E aí dá para ver meio que está torcendo, né? A minha peça, né? Passando por esse perfil aqui que eu especifiquei no centro, né? É uma geometria relativamente complexa, né? Não dá para a gente gerar ela com as outras ferramentas no Part Design. A gente também pode especificar, né, suportes. Suportes são planos, né, em que os esboços eles estão instalados, né, para a condição, por exemplo, de garantir continuidade, né, de tangência ou de curvatura. Aqui dá para perceber, né, que a continuidade é pontual, certo? Então, imagine esse plano aqui, né, as curvas que chegam até ele, né, as superfícies que chegam até o perfil, elas têm continuidade apenas de ponto, né? A primeira derivada ela já é descontínua, dá para ver isso, né? Se, por exemplo, aqui for continuar para cima reto, né? Imagina que tem uma extrusão desse cara aqui para cima, né? Inclusive, deixa eu fazer isso que fica melhor de visualizar. Então, deixa eu fazer um pad aqui, né? Eu quero usar um esboço que está aqui, esboço 1, para o outro lado, né? Colocar, por exemplo, aqui 50 milímetros, né? Então, aqui, né, eu acho que é claro de ver, aqui tem uma descontinuidade, certo? A inclinação ali, ela é diferente e isso, por exemplo, num produto pode levar a problemas, né? Então, o Multisection Solid, né, a gente tem opções de definir suportes. Por exemplo, para o Sketch 1, eu clico aqui ó, na coluna suporte e seleciono o plano, né, que esse suporte está instalado. Vou dar um preview e aqui já deu uma diferença, né? Aqui ele meio que está tangente, certo? E como que eu sei disso? Aqui na opção de continuidade ele ficou tangente e aqui tem a opção também se eu quiser alterar, né? Aqui está tangente, a outra opção que eu tenho é de curvatura. Se eu colocar curvatura, ele também dá uma mudada, né? A segunda derivada vai ficar contínua, tá? Se eu quiser fazer isso para o meu esboço final, né? Eu também posso clicar aqui e selecionar o plano que ele está instalado, aqui é o plano 2, dou um preview. E agora a curvatura dele também está contínua, certo? Aqui eu posso dar um OK. E aqui está minha peça. Agora aqui ó, a transição é suave, certo? A segunda derivada ali vai ser contínua por conta da curvatura, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, relativamente complexo, mas nem tão complexo assim, de como a gente pode usar o Multisection Solid, né? Lembrando, eu vou até abrir o comando aqui de novo. A gente tem que ficar esperto, né? Quando a gente está definindo, selecionando os perfis aqui, né? Com o closing point, certo? Então, os closing points e com as direções, né, dos perfis, né, com as setinhas, né? Então, aqui tem uma setinha do 3, tem uma setinha associada com 2 e assim por diante.
A gente opcionalmente pode definir suportes, né, e especificar condições de continuidade de curvatura ou de tangência, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.